Marcos Vinícius Apóstolo, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a toda a nossa audiência. Por aqui tudo bem, graças a Deus. E hoje temos bastante coisa para falar. É um assunto bem interessante que o pessoal procura bastante a gente. É isso aí. A gente vai falar do imposto de renda, mas do imposto de renda quando a gente compra um imóvel. Na verdade a gente vai falar sobre... Tem dois nomes, né? Certo. O nome técnico seria ali o ganho de capital, né? Que é o que a gente chama da receita. Então a gente tem um imóvel. Hoje a gente vai falar do ganho de capital das operações imobiliárias, né? Mas poderia ser, por exemplo, de uma participação societária, poderia ser de qualquer outro tipo de ativo, poderia ser algum bem móvel, né? Mas hoje o foco é a gente falar sobre as operações imobiliárias. E comumente a gente vê aí também na rua, né? O pessoal fala bastante, é o nome popular ali, lucro imobiliário. Então, basicamente, Carol, funciona da seguinte forma. Hoje, vamos pensar que a gente tem um imóvel, né? A gente fez a aquisição de um imóvel alguns anos atrás pelo valor X, e aí depois de alguns anos, seja ali um negócio ali logo na sequência, ou seja uma coisa às vezes um pouco mais para frente, a gente vem e faz a venda dele, né? E aí tem que ser apurado ali para ver se houve algum tipo de ganho de capital. Se teve algum lucro nessa operação, né? Esse possível lucro, ele é tributado pelo imposto de renda. Né? A gente está falando, obviamente, aqui nas operações envolvendo pessoas físicas, né? Quando o CPF vende o imóvel, né? E aí, se for o caso, tem que apurar e tem que pagar um imposto incidente na operação. E cabe aí um alerta, Carol, antes da gente falar um pouquinho mais como funciona esse imposto, mas é uma coisa que a gente vê também bastante dúvida, a gente já viu muito contribuinte se complicar por conta disso, é que esse eventual imposto que tenha que ser pago, o vencimento dele é no mês seguinte à operação. Né? Ele não é lá no ano seguinte quando a gente faz o nosso tradicional imposto de renda, né? Naquele período ali de março, abril e maio. Ele é no mês seguinte. Então vamos pensar, uma operação, eu venho a vender um imóvel agora em julho. Se tiver imposto, eu já tenho que pagar já. Entendi. Obviamente ele é um imposto que você paga, você tributa ele conforme o recebimento, né? Então, se for um recebimento parcelado, você também faz o pagamento parcelado do tributo, mas ele já inicia já no mês seguinte ao recebimento. Entendi. Bom, então o pessoal tem que ficar atento a isso. Tem que ficar atento. E assim, rapidamente falando, tem algumas também nuances também, tem algumas particularidades, né? Por isso que a gente sempre recomenda que converse com o seu contador, converse com o profissional de sua confiança, porque um conhecimento a mais ali, né? Sem estar fugindo, obviamente, ali do que prevê a legislação, sem estar fazendo nada de errado, pode economizar um bom dinheiro para o contribuinte. Então, por exemplo, a regra é pagar o imposto sobre o lucro, né? Ele é de 15% até 22,5%. Então, comprou um imóvel por R$1 milhão, vendeu por 1 milhão e 100, a regra, né? Entra ali também algumas deduções, entra ali também algumas coisas ali que podem diminuir esse imposto, seria tributar, comprou por 1 milhão, vende por 1 milhão e 100, tributar 15% desses R$100 mil dessa diferença, né? Se for um lucro muito maior, pode chegar até 22,5%. Mas existem algumas hipóteses de isenção, por isso que a gente fala que é importante ter ali o profissional de sua confiança, né? Para que não pague, o contribuinte não tem que pagar nem menos, mas não tem que pagar mais também do que é devido. Então vamos falar aqui de duas isenções clássicas, né? O contribuinte tem um único imóvel, né? Faz a venda por até R$440 mil, está isento de pagar esse imposto, ele pode se utilizar desse benefício, né? Veja bem, venda do imóvel até 440 e não lucro de 440 mil reais, são coisas diferentes. E tem também uma outra que é clássica, e também, obviamente, complementando, sem estender muito, existem algumas exigências também. Então, por exemplo, não pode ter mais de um imóvel, tem algumas coisinhas aí também que tem que ser observadas, né? E outra também, isenção clássica, é quando utiliza-se a aplicação, né? Então, vendi essa casa, vendi esse imóvel, esse apartamento, né? A gente está falando aqui só de imóveis residenciais. Vendi, fiz a venda e apliquei o recurso proveniente dessa venda em até 180 dias, né? Em outro imóvel residencial também tem a possibilidade também de fugir desse ganho de capital. Pode ser utilizado a cada 5 anos, tem algumas regrinhas ali, não é para todos os tipos de imóveis, por exemplo, não pode ser utilizado para eu pegar e construir uma casa, não pode ser utilizado para comprar um terreno residencial. Então tem bastante regrinha, bastante pegadinha, mas pode ser, a gente já viu alguns casos aí já de ter uma diminuição brutal de impostos. Ô Marcos, você disse que isso se aplica para imóvel residencial. Quando é imóvel comercial, as regras mudam? Quando é imóvel residencial, a gente não tem esses benefícios, né, previstos em lei.
Então é uma coisa também que surge bastante dúvida, né? Ah, mas comprei um barracão comercial. Infelizmente não pode ser utilizado. Então por isso que é importante, assim, a gente recomenda que, né, num cenário ideal, pensou em vender o imóvel, antes de pegar, de fechar com o comprador, de aceitar algum tipo de proposta, olhe para o lado tributário também, porque isso influencia até quanto você sabe que você pode pagar de imposto, até quanto você está disposto ali também, o quanto vai fazer sentido financeiramente para você, porque dependendo de uma negociação mal feita, pode comer toda a margem de negociação e aí acaba ficando um negócio muito ruim, uma surpresa muito desagradável. Com certeza. Tá certo, Marcos. Obrigada, viu, pelos esclarecimentos. E qualquer coisa, procurem a Itamaraty. Qualquer dúvida, que eu tenho certeza que o Marcos, a equipe toda, vai poder auxiliar os nossos ouvintes. Pois é, eu que agradeço. Uma excelente quinta-feira aí a todos os nossos ouvintes. Agora é 11h19, intervalo.